Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN e sempre o nosso grande abraço para você que nos acompanha, que nos assiste pelos nossos canais na internet. Temos os nossos perfis no Facebook, temos a página do Cubo Notícias no Facebook com quase já 33 mil seguidores, temos o nosso Instagram já com mais de 4 mil, temos também o nosso canal do YouTube com mais de 14 mil. Acho que se somar então as nossas redes sociais, a gente já consegue ser aí o maior meio de comunicação aqui da nossa micro-região de Porangaba, Conchas, né? Bofete, Torre de Pedra. Se somar todas as nossas redes sociais, com certeza aí, qualquer hora eu vou fazer essa soma para a gente saber aí quantos seguidores nós temos no total das nossas redes sociais e também a Rede X, o antigo Twitter. E o principal que é o nosso site. Para você que não segue as redes sociais ou não tem redes sociais, temos o site do Cubo Notícias trazendo todas as informações e também as edições do jornal OCN, lá você também assiste, tá bom? Então vamos começar hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, pelo amor de Deus. Já é dia 6 de fevereiro de 2026, sexta-feira. Então vamos começar o Jornal ACN com a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também municípios vizinhos. Pois bem, gente, para hoje, sexta-feira, né, a região, aliás, grande parte do interior de São Paulo tem aí um alerta meteorológico para mais da metade do estado de São Paulo, de previsão de chuvas fortes até meia-noite dessa sexta-feira. A divisão ali do mapa tá pegando bem no meio ali Porangaba, na área que está dentro e fora de risco dessa possibilidade. Então tem chance sim de estarmos inseridos nessa área de possibilidade de chuvas fortes para até o final desta sexta-feira. Mas no decorrer dos próximos dias, eu já vou colocar aí na tela para você, temos sim chances de muita chuva, inclusive de pancadas fortes de chuva. O que acontece? Hoje, sexta-feira, a gente tem muito calor, vamos chegar até os 33 graus, a mínima vai ser de 19. Amanhã, sábado, também muito calor, vamos ter uma temperatura máxima de 32 e mínima de 19 também, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva, principalmente no final da tarde. O dia deve ser predominantemente ensolarado, mas teremos períodos nublados onde devem vir essas pancadas de chuva. Também tem possibilidade de chuva na noite de sábado. 32 graus de máxima no sábado, mínima de 19. No domingo, a gente tem a chegada de uma nova frente fria. Sabe esses dias, essa semana aí que a gente teve até uma temperatura bem agradável, bem abaixo do que a gente espera para o verão, né? Que é aquele calor, né? Pois é, chega mais uma frente fria trazendo essas temperaturas mais amenas a partir de domingo. Essa frente fria vai trazer muita chuva no domingo. Estimativa de acima de 20 milímetros, tá vendo aí embaixo? Né? Circulado de um amarelo mostarda, um amarelo meio alaranjado, pois é, acima de 20 milímetros para domingo. Tempo predominantemente nublado, com possibilidade de pancadas fortes, tanto de manhã quanto à tarde e à noite também. E a temperatura já dá uma diminuída neste domingo com essa frente fria chegando. 28 de máxima, mínima de 20. Segunda-feira, a temperatura cai ainda mais. E o dia deve ser nublado. O sol não deve dar as caras na segunda-feira.
teremos durante a manhã chuva um pouco mais fraca, mais moderada, possibilidade de chuva mais forte no período da tarde e chuva também à noite. Volume estimado de 10 a 20 milímetros para segunda-feira e temperatura de 26 na máxima, mínima de 19. Chove também na terça. O dia até amanhece com aberturas de sol, mas não fique muito feliz não, viu? Não comemore muito, porque na terça-feira, já pelo meio da manhã, o tempo vai fechando e teremos possibilidades de chuva também já no final da manhã, à tarde e à noite, com volume entre 10 e 20 milímetros e também possibilidade de chuva forte, com chances aí de raios e trovões. Temperatura de 27 na máxima, mínima de 20. Na quarta, o tempo dá uma melhoradinha. Mas deve ser bem nebuloso, com bastante períodos aí de céu nublado. Possibilidade de garoa ao decorrer do dia, principalmente no final da tarde e à noite. Não deve chover muito, mas o tempo fica bem nebuloso e bem fechado ainda na quarta-feira, com temperatura máxima de 29 e mínima de 19. E na quinta-feira tem possibilidade aí do retorno das chuvas mais fortes. Na quinta temos um aumento da nebulosidade novamente, tempo predominantemente nublado, só no começo da manhã que o sol dá as caras um pouquinho, mas já no meio da manhã o tempo vai fechando e no período da tarde dá-lhe água, com volume estimado de 10 a 20 milímetros também de chuva para quinta-feira, esperando também que chova à noite. Temperatura máxima de 29, mínima de 20 graus. É isso, gente. Próxima semana deve ser a partir já de domingo, principalmente domingo, espera-se um volume muito grande de chuvas aqui para Porangaba e também municípios vizinhos. Gente, vamos com as nossas notícias do interior de São Paulo. Essa notícia, olha, a gente já deu essa informação aqui, sabe aquele caso daquele acidente, um atropelamento que aconteceu em Bauru, há cerca aí de 20 dias, por aí, né? Cerca de 20 dias. A mulher atropelada numa estrada, numa rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, lá em Bauru, foi atropelada. Teve ferimentos graves. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado ao local. Coloca a imagem aí. Tem as duas socorristas do SAMU aí, nessa imagem. Uma delas, inclusive, parece que está sorrindo. Não entendi, numa situação dessas, eu não sei, né? Aí o que acontece? Ela foi atropelada na rodovia. As socorristas do SAMU falaram que ela estava morta. Tanto que nessa imagem o corpo dela está já coberto com uma manta térmica, né? Aguardando a preservação ali do local para ser feita uma possível perícia. Já cobriram o corpo da mulher. Pois é. Um socorrista da concessionária que estava atendendo o local, ele percebeu um leve movimento da mulher, mesmo com ela ali coberta. Ele pegou, tirou essa proteção, que é uma manta térmica, e percebeu que havia um certo sinal de vida. E tentou reanimar essa mulher. Ela foi reanimada. Foi levada para o hospital. E acredite, minha gente, ela estava viva, melhorou e recebeu alta hospitalar ontem à tarde no hospital de base lá de Bauru. É a Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, que foi atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Foi dia 18 de janeiro. Ela foi socorrida pelo SAMU
E como nós já explicamos aqui, a médica da equipe declarou que ela estava morta. Mas pouco tempo depois, o médico socorrista da concessionária percebeu que ela ainda respirava e fez a reanimação. Foi levada para o pronto-socorro central, foi transferida para o hospital de base, ficou internada por 19 dias, sendo 9 deles na UTI. Aí no dia 24, ela já tinha apresentado, dia 24 de janeiro agora, ela já tinha apresentado sinais de recuperação, respondeu estímulos pela primeira vez em uma semana e 2 dias depois recebeu alta da UTI. Foi encaminhada para um leito de enfermaria, recebeu tratamento até a alta que aconteceu ontem. Essa alta foi celebrada pelos funcionários do hospital, também pela família da Fernanda. Ainda com dificuldade para falar, ela disse que estava bem. Todos se reuniram no corredor com bexigas e cantaram. A Fernanda foi levada para casa numa ambulância do hospital. Agora, a gente sabe que as socorristas do SAMU foram afastadas para uma sindicância do caso para apurar, o que levou as ilustríssimas socorristas a diagnosticarem a morte da Fernanda, que agora está mais viva do que nunca. Alguma providência tem que ser tomada. Bom, gente, falando em acidente, na noite de ontem, quinta-feira, um motociclista morreu em um acidente aqui na rodovia Castelo Branco. Acidente que aconteceu por volta das 20 horas no quilômetro 74 em Itu. De acordo com a Artesp, a vítima conduzia uma moto Zontes 350. Nunca ouvi falar nessa moto. Também não entendo nada de moto, mas tá aí, é essa moto aí. Uma Zontes 350E. A vítima estava conduzindo no sentido capital interior e por motivos que ainda são desconhecidos, o piloto, sabe-se que é um homem, ele perdeu o controle do veículo e a moto tombou na faixa 2, ele caiu. Não tem a identidade da vítima e quando ele caiu na pista, o motorista de um Hyundai HB20, que estava vindo logo na sequência, não conseguiu desviar e acabou atropelando o motociclista. A vítima morreu no local. A concessionária que atende o trecho atendeu a ocorrência. Foi chamado também a polícia rodoviária e a polícia científica que realizaram a perícia no local. Não há informações sobre o registro de congestionamento. Olha, esses aqui gostam de chupar, viu? Eles não se contentam em chupar apenas um saco. Ai, que delícia! Eles querem chupar mais que um saco de laranja. Estou falando de laranja, gente. 3 homens foram presos ontem, suspeitos de furtar. Suspeitos não, né? Foram flagrados, gente. Que suspeito. Olha o carro aí dos caras. Eles foram flagrados após furtar quase meia tonelada de laranjas de uma propriedade no distrito de Rechã, ali em Itapetininga. Fica entre Itapetininga, Angatuba e Campina do Monte Alegre, o distrito de Rechã. Segundo a Guarda Civil, a equipe recebeu uma denúncia de que 3 homens estavam furtando cerca de 550 quilos de laranja e fugindo num carro. Durante o patrulhamento para localizar os suspeitos, os guardas avistaram o veículo na rodovia Raposo Tavares. Estavam trafegando em alta velocidade na contramão. Além de ladrões, são responsáveis, vagabundos, colocando a vida de outras pessoas em risco. O motorista ignorou a ordem de parada e deu início a uma perseguição. A fuga continuou até a rodovia Francisco da Silva Pontes, a SP-127. Foi nesse ponto que o carro foi finalmente abordado. Dentro do veículo, você está vendo as imagens, meia tonelada ou mais de laranjas. O carro inteiro cheio de laranjas. Conforme a GCM,
Com um dos suspeitos também foram encontrados. É claro, é tranqueira, né, gente? É tranqueira. Então, com um desses daí, tinha 3 porções de cocaína e dinheiro. Eles foram presos em flagrante, levado junto com o carro e as frutas para o plantão policial. Não bastasse ser cheirador de pó, ele não gosta de chupar só um saco, não. Ele quer chupar vários sacos. Adoro. De laranja. Claro. Falando em pinos de cocaína, a polícia rodoviária apreendeu mais de 2 quilos de cocaína. Sabe aonde? Dentro de um táxi. Eu não sabia que cocaína fazia corrida de táxi, gente. Olha só que coisa maravilhosa. 2 quilos de cocaína dentro de um táxi na rodovia Francisco Alves Negrão, em Buri. Também ontem, quinta-feira. De acordo com a polícia, a abordagem aconteceu numa praça de pedágio. Enquanto os policiais solicitavam os documentos do motorista, que estava sozinho no veículo, eles notaram um saco preto no banco do passageiro. O motorista foi solicitado para descer e os policiais fizeram uma busca no veículo. E dentro do saco, os policiais encontraram 1.843 pinos contendo cocaína, totalizando mais de 2 quilos da droga. O motorista do táxi nem se deu ao trabalho de esconder muito, não. Jogou em cima do banco de trás, falou: é danada não, né? Eu vou passar ali, rapidinho, já levo ali, tal. A polícia encontrou rapidinho, viu o saco preto ali. 1.843 pinos de cocaína, mais de 2 quilos da droga. Questionado pelos policiais, o motorista confessou que estava fazendo mula. Mula é o transporte da droga, né? Ele disse que receberia R$2.000 para transportar a droga de Itapeva até Sorocaba. Foi preso em flagrante e o carro e os entorpecentes também foram levados ao plantão da Polícia Civil. Vai responder por tráfico de drogas, né? Esse é o tal do mula mesmo, né? Olha, preso para fazer transporte de droga, o traficante mesmo vai ficar solto e esse imbecil vai ficar preso. E possivelmente sem o carro também. Bom, gente, aqui no interior de São Paulo, mais um caso triste e grave envolvendo violência contra criança. Um caso de violência doméstica que chocou moradores de Itatinga, aqui na região de Botucatu, e aconteceu nesse último final de semana. O caso foi divulgado apenas no meio dessa semana, apenas nessa quarta-feira. Trata-se de um homem de 32 anos que foi preso pela Guarda Civil Municipal de Itatinga após espancar o próprio filho de apenas 5 anos no bairro CDHU. A tia da criança é que conseguiu interromper as agressões. Ela ouviu o choro e os gritos da criança, correu até a casa e resgatou o menino e se trancou com ele no banheiro até a chegada da GCM. Segundo o boletim de ocorrência, a criança sofreu socos, chutes e foi golpeada nas costas com um brinquedo. O menino recebeu atendimento médico, apresentou diversas lesões no rosto e no corpo. O pai foi autuado por lesão corporal e maus tratos e permanece preso. A questão é até quando que ele vai ficar preso. Bom, gente, continuando o nosso noticiário, agora vindo mais perto pra gente, mais perto da gente, cidade de Bofete. A gente vai colocar imagens aí que estão descaracterizadas, né? Estão borradas, porque são imagens fortes, muito desagradáveis de se ver, então a gente está aí descaracterizando as imagens a seguir. Trata-se de um cão
que foi morto no último dia, acho que dia 2, segundo o boletim de ocorrência, dia 2 de fevereiro? Pois é. Uma família residente na zona rural de Bofete registrou esse boletim de ocorrência no último dia 3, após relatar que um de seus cães morreu e outro ficou ferido em circunstâncias consideradas suspeitas lá em Bofete. Segundo o registro feito na Delegacia de Polícia de Bofete, o caso envolve indícios de envenenamento e disparos com arma de chumbinho. De acordo com o relato, os episódios teriam ocorrido numa área de preservação permanente, uma APP, onde os animais costumavam circular. A família mora ali perto dessa área. As vítimas afirmam que há cerca de 6 meses, alguns cães já haviam sido atingidos por disparos, possivelmente de arma de chumbinho, que motivou comunicações formais a órgãos públicos sobre o risco aos animais e às pessoas que frequentam o local. O fato mais recente aconteceu quando a família, agora no começo desse mês, que são essas imagens aí que a gente descaracterizou, um dos cães foi encontrado morto. Um médico veterinário foi chamado e confirmou o óbito, havendo suspeita de envenenamento. Outro animal também teria apresentado ferimentos compatíveis com disparo de chumbinho. Os casos foram formalmente registrados e até o momento não há identificação dos suspeitos. Sabe o que é intrigante? É o fato de que essa família já está passando por uma dor muito grande. Vocês se lembram que há cerca de 2 semanas nós falamos aqui do caso da morte da pequena Vitória. Pois é a mesma família. Esse não é o primeiro registro grave envolvendo a mesma família. Em dezembro, dia 5, os familiares procuraram a Polícia Civil após a morte da bebê, a pequena Vitória, de 6 meses, que foi encontrada sem vida em casa, encaminhada ao serviço de saúde, onde o óbito foi confirmado. Na ocasião, o caso foi até registrado como suspeita inicial de causa natural. Mas, posteriormente, a família solicitou a inclusão de possível omissão do poder público no atendimento de saúde. Vale destacar que os 2 episódios foram documentados oficialmente, mas não há, por parte das autoridades, por enquanto, qualquer indicação de relação entre os fatos. Tá? Mas a gente espera que tudo seja investigado. A Polícia Civil informa que os registros servem para resguardar os envolvidos e que eventuais diligências poderão ser realizadas caso surjam novos elementos. A família pede desesperadamente providências e afirma temer novos episódios semelhantes. A polícia tem que investigar e também pedir apoio à polícia militar para monitorar e dar resguardo a essa família que há 6 meses já registrou um caso de animal ferido por chumbinho, por disparo com arma de chumbinho, e agora um envenenamento. Enfim, tudo tem que ser investigado. Bom, gente, vamos com as notícias agora da cidade de Porangaba. Porangaba, mais uma vez, Porangaba está virando destaque em provas de atletismo, ciclismo, né? Já tem a Rota do 30, agora várias pessoas participando de provas de corrida, vários circuitos de atletismo e de corrida aqui no município de Porangaba. E vem mais uma prova nesse sentido. Vai ser palco agora no dia 3 de maio da primeira corrida Tribu Runners, evento esportivo que promete movimentar atletas e entusiastas da atividade física de toda a região. Largada está marcada para 7 da manhã na Avenida Cristino Manuel de Miranda, número 730, Vila São Luís. Bem em frente ali ao Libardi, na Academia Tribo Fitness, aqui em Porangaba. A competição contará com 3 modalidades,
atendendo diferentes perfis de participantes. Corrida de 5,5 km, vai ter a corrida de 11 km e uma caminhada de 3 km. O objetivo é incentivar tanto corredores experientes quanto iniciantes e pessoas que buscam uma atividade mais leve. Além da prova, os inscritos concorrerão a prêmios. Vai ter vários prêmios sorteados. A gente vai estar divulgando aqui conforme a gente for recebendo informações. Vários sorteios. Receberão um kit com itens oficiais do evento. E a organização destaca que a corrida tem caráter esportivo e social, promovendo saúde, bem-estar e integração entre os participantes. Então, ao longo deste dia, do dia 3, vai ter também eventos. Serão eventos públicos, abertos para toda a comunidade de Porangaba e região, para prestigiar não só a corrida. Então, quem vai correr, vai participar da corrida, vai estar lá também. Mas quem não quer correr, durante o dia tem outros eventos. Encontro com carros antigos, encontro de motos, show de rock ao vivo, além de uma praça de alimentação com diversas opções e também brinquedos para as crianças, garantindo um ambiente seguro, familiar e inclusivo. O evento tem o objetivo de estimular hábitos saudáveis, fortalecer o esporte na cidade, promover a integração entre a comunidade, atletas e empresas locais, contando com estrutura organizada, segurança e apoio de parceiros e patrocinadores da região. Para você participar da corrida, você precisa acessar o site www.havilisports. Vou falar aqui como se... Vou falar como se... Lê como se escreve. Havili Sports com S mudo .com.br. A gente vai estar publicando lá no nosso site. Está aí o banner aí nas redes, na imagem, mas a gente vai estar publicando também lá no nosso site. Repetindo, www.havilisports S mudo, né, .com.br. Expectativa é de que a corrida Tribo Runners entre para o calendário esportivo do município e que fortaleça o turismo esportivo, assim como a Rota do Trita, né, e estimule a prática de atividades físicas em Porangaba e cidades vizinhas. Toda a região, todo o Brasil pode se inscrever, tá? Quem quiser pode se inscrever. Bom, gente, vamos com uma boa notícia para Porangaba. A Escola Estadual Aldo Angelini, ela foi premiada com reconhecimento de melhor receita de merenda escolar no estado de São Paulo. É um concurso que foi promovido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC-SP, que tem como objetivo incentivar a alimentação saudável e valorização das cozinhas escolares. A Escola Aldo Angelini conquistou o prêmio no primeiro ano em que a merenda voltou a ser preparada na própria cozinha da escola. A receita vencedora foi um bolo de maçã com casca, desenvolvida pela nutricionista Adriana Coelho em parceria com as cozinheiras Patrícia Ramos e Tatiane Belastreri. A diretora da escola, a Roseli Soares Paulino, juntamente com a Patrícia Ramos, estiveram na sede da SEDUC, lá em São Paulo, no dia 27 de janeiro, onde receberam oficialmente a premiação em nome da comunidade escolar. A cozinha da Escola Aldo Angelini foi reinaugurada no início de 2025 e, com isso, a escola passou a oferecer novamente refeições elaboradas internamente, incluindo o jantar para os alunos do período noturno. Atualmente, a alimentação é preparada para os 3 turnos, sempre sob orientação nutricional. Segundo a direção, a iniciativa tem contribuído para melhorar a qualidade da merenda e fortalecer hábitos alimentares mais saudáveis entre os estudantes, que demonstram satisfação com as refeições e elogiam constantemente o trabalho da equipe da cozinha. Então, parabéns à equipe da Aldo Angelini, principalmente ao grupo da cozinha, né?
a nutricionista Adriana Coelho, a Patrícia Ramos, que é cozinheira, juntamente com a Tatiane Belastrelli, também cozinheira, e a todos os envolvidos, a diretoria e todos os profissionais envolvidos com as refeições dos alunos na escola Aldo Egelini. Na nossa época não tinha muito esse negócio de cuidado com a nutrição, nutricionista, essa coisa, né? Essas coisas, principalmente nas escolinhas do sítio, né? A gente tinha e era gostoso, inclusive, pão com carne moída, né? Aquele pãozinho molinho com carne moída na merenda. De vez em quando tinha sopa, mas uma coisa que não faltava nem um dia, mesmo quando tinha sopa, era o tar do suco de uva. Um pacotinho você podia diluir numa caixa d'água de 500 litros e ainda ficava doce, que é uma desgraça. E era gostoso. Né? A gente sente falta dos sabores da infância, por pior que eles sejam. Mas a gente sente falta. Mas não tinha o tar do quisuco? Um pacotinho de quisuco dava para diluir numa caixa d'água de 500 litros. E ficava doce. E tinha isso na merenda escolar. Agora tem nutricionista, tem um monte de coisa para, inclusive, desincentivar o consumo excessivo de açúcar. Mas na nossa época a gente tomava aquilo lá e era tanto açúcar que você ficava o dia inteiro sem conseguir nem dormir, né? Porque ligava você em 320 volts. Aquilo lá era pior que pré-treino hoje na academia, né? Era pior que Hemogenin. Você toma Hemogenin hoje para fazer um pré-treino na academia, você não fica tão entusiasmado quanto se você tomasse um copo de suco de uva. 390% de açúcar e corante roxo. Oh my gosh! What do I do? Gente, vamos mudar de assunto aqui. Quarta-feira, vamos colocar imagens aí. Quarta-feira nós fizemos o registro e a cobertura de um acidente. Mais um acidente na alça de acesso da Castelo Branco. Esse ano a gente fez a cobertura de 2 acidentes de trânsito, né? E os 2 na alça de acesso. Um de um tombamento de caminhão, que aconteceu na alça de acesso para a pista sentido capital, interior capital, que foi aquele tombamento de caminhão. E agora o outro foi na alça de acesso, na saída da alça de acesso do quilômetro 162, saindo da Castelo Branco para sentido Porangaba. As informações que nós recebemos são as seguintes: esse veículo Uno, Fiat Uno de cor prata, um condutor ainda, a gente não recebeu a identidade do condutor, mas a gente recebeu informações que ele teve ferimentos, ele se machucou, foi levado até o Hospital das Clínicas de Botucatu em decorrência dos ferimentos, mas fora de risco de vida, né? Graças a Deus. Mas ele perdeu o controle do veículo, derrapou nessa curva aí da alça de acesso, se chocou contra o barranco e o carro tombou na pista, né? Ele teve ferimentos. No dia do acidente, a gente estava lá mostrando uma placa, né, que foi arrancada. A suspeita que seria o mesmo condutor, mas não foi. A gente recebeu informações posteriormente confirmadas por funcionários do DR de que foi um outro acidente que teria ocorrido momentos antes. Um veículo passou reto pelo canteiro, se chocou contra a placa, também vindo pela mesma alça de acesso, bateu contra a placa e arrancou a placa, passou reto ali pelo canteiro. Mas não teve ferimentos graves, mas arrancou a placa ali. Então, são 2 acidentes que foram registrados no mesmo ponto. A gente está mostrando aí e fazendo hoje essa ressalva de que, né, a placa que foi arrancada não foi arrancada por esse motorista. Ele perdeu o controle na alça de acesso, não chovia no momento do acidente, foi na quarta de manhã.
possivelmente ele estava um pouco acima da velocidade, o carro perdeu estabilidade, rodou, bateu no barranco e ele tombou. O motorista que foi levado ao pronto atendimento de Porangaba e posteriormente passou por exames complementares lá no Hospital das Clínicas de Botucatu. Agora, gente, o que foi realmente desagradável e que nós apresentamos em primeira mão para você aqui, teve gente que colocou que estava noticiando notícia exclusiva. Olha, notícia exclusiva. Usou a foto, que é um print da filmagem que a gente foi lá fazer no local, e colocou que era notícia exclusiva dele, né? Eu nem vou perguntar quem que é. Eu aposto que é aquele lá que falou que o senhor que estava desaparecido tinha sido encontrado, né? É ele, né? É. Sempre ele. Pois é. A gente foi lá no local, mas também pouco importa esse negócio aí, viu? É tudo. A gente foi no local, fez os registros em primeira mão dessa ocorrência, um homicídio registrado domingo de manhã na estrada do bairro dos Mirandas, aqui em Porangaba. A vítima é o Michel Vieira, de 32 anos, foi encontrado já sem vida em uma via pública pela polícia. Policiais informaram pra gente que as testemunhas ali presentes do bairro ainda chegaram a encontrá-lo no momento de acionar o serviço da polícia. Ele ainda estava com vida, mas morreu antes da chegada das autoridades. Bom, a vítima, que é o Michel Vieira, 32 anos, foi sepultado na manhã de terça-feira em Cesário Lanche. Bom, nós estivemos no local, já passamos a informação, mas vamos aqui refrescar a memória de quem assistiu lá na semana passada ou de quem ainda não está sabendo sobre o ocorrido. O que acontece? Foram também, já explicando aqui, foram feitos patrulhamentos de rotina, assim que os policiais foram acionados para atender a sua ocorrência. Foram até o local indicado, constataram que a vítima estava morta, a polícia fez diligências, ouviu testemunhas e o que se soube? As testemunhas disseram que no sábado à noite, durante uma festividade que estava acontecendo ali num bar próximo, bem próximo do local, os dois, no caso a vítima, o Michel, e o autor, teriam discutido. Aparentemente tinham bebido demais e o Michel teria agredido o suspeito e proferido insultos. Depois disso, o cara que apanhou do Michel, que teria apanhado dele, né, e recebido agressão, falou para ele: você pode comprar um caixão. Você pode comprar um caixão. Na manhã de domingo, as testemunhas relataram que esse cara que ameaçou, que até então era conhecido pelo nome de Lucas, ele foi visto circulando a região numa motocicleta. Ele estava portando uma espingarda e faca. Estava rondando a estrada, estava circulando a estrada à procura da vítima. Essas testemunhas chegaram e falaram para o Michel: Michel, o cara tá te procurando. Mas ele falou: tô nem aí, deixa ele que venha, né? Teria, ignorado o aviso. Pouco tempo depois, os moradores ouviram disparos de arma de fogo. E veio ali da estrada, próximo ao bar. Após o crime, o suspeito fugiu numa motocicleta. Tomou a direção da rodovia Benedito de Oliveira Vaz. A polícia fez buscas, foi até a residência do investigado, que ele trabalha como caseiro, e ele não foi localizado. Porém, foi encontrado um documento, uma certidão de nascimento, que não tinha o nome Lucas, era outro nome. Também na casa, os policiais apreenderam uma faca, que segundo o registro tinha sinais de sangue e pode ter sido utilizado no crime.
porque o Michel ele foi alvejado por tiros, caiu na estrada, o autor do crime foi até o Michel, que ainda estava caído no chão, e teria esfaqueado ele também. Durante a perícia técnica, foi confirmado ferimentos de tiros, pelo menos 3, e de golpes de faca. Nós estávamos no local e acompanhamos o trabalho. O corpo da vítima foi liberado para o IML de Botucatu. A polícia classificou o caso como homicídio qualificado e segue em investigação. O autor, o suspeito, possível autor, continua foragido. E o Michel Vieira foi sepultado na manhã de terça-feira em Cesário Lange. Então a gente fica aí na expectativa e no aguardo de que os trabalhos da polícia científica esclareçam com mais detalhes o crime e que os trabalhos da polícia civil, se bem que não adianta também o laudo da polícia científica mais agora, né? Porque todo mundo sabe já o que aconteceu. Mas a gente espera que principalmente a polícia civil e a polícia militar consigam chegar ao autor desse crime e metê-lo atrás das grades. Bom, gente, vamos finalizar aqui o nosso Jornal ACN com mais 2 notícias. A primeira delas é que a equipe Miquinho de Jiu-Jitsu de Porangaba teve uma participação de grande destaque no Mundial Nogi e na Taça São Paulo, competições que foram realizadas no último final de semana no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, reunindo atletas de alto nível de várias regiões do Brasil. O principal destaque foi a atleta Maria Sofia, que teve uma atuação impecável e consagrou-se a campeã nas 2 competições, no Mundial Nogi e na Taça São Paulo. Conquistou o título Mundial Nogi e também na Taça São Paulo, que reforça o talento dela e a dedicação ao jiu-jitsu. Outro excelente desempenho foi do Christopher Yuri, que também apresentou Porangaba com muita garra e determinação. Garantiu lugar no pódio, conquistando a 3ª colocação tanto no Mundial Nogi quanto na Taça São Paulo, e demonstrou regularidade e alto nível técnico nas disputas. A equipe Miquinho Jiu-Jitsu Porangaba agradece o apoio fundamental recebido ao longo da preparação e da participação nos eventos, em especial a Academia BFIT, que tem uma parceria constante com a equipe Miquinho, a Prefeitura de Porangaba, a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que deu suporte e disponibilizou o transporte para os atletas, e também eles fizeram aqui um agradecimento especial ao Cubo Notícias. Eu agradeço a menção aí ao agradecimento da equipe Miquinho, mas acima de tudo os parabenizo pelo título, ou pelos títulos, né? Porque são 2, né? Terceiro colocado, aliás são 4, 2 títulos da 3ª colocação do Yuri no Nogi e no Mundial, são 2 títulos na 3ª colocação, porque os 3 primeiros recebem essa premiação, e acima de tudo o de campeã, né, da Maria Sofia, que foi campeã tanto no Nogi, no Jiu-Jitsu, no Mundial Nogi, para quem não sabe é sem kimono, foi campeã tanto no Nogi quanto também na Taça São Paulo de Jiu-Jitsu. Parabéns a todos da equipe Miquinho, que trazem troféus para Porangaba, trazem conquistas para Porangaba, mas também levam Porangaba, o nome de Porangaba, para cenários muito grandes em disputas de mundial, estadual, enfim, e regionais também, né? Bom, pessoal, só para mostrar aqui uma última imagem que nós recebemos de um morador aqui de Porangaba, é o seguinte, ó. São imagens registradas lá numa residência da rua Vereador Ovidio Oscar de Miranda, na Vila São Judas Tadeu. Os moradores pedem previdências e uma intervenção das autoridades, também da prefeitura, né, a respeito dessa casa que a gente vê aí nas imagens. Tem muito mato alto,
tem muita sujeira, tem recipientes de plástico acumulando água parada, tem, segundo vizinhos, o aparecimento de cobras, escorpiões, ratos, então deve ter também mosquito da dengue. E, claro, né, por se tratar de uma residência que está abandonada e com livre acesso, práticas ilícitas, usuários de droga, traficância, tudo ocorrendo aí dentro desta residência, que está abandonada. Então a gente pede, a pedido dos moradores, que as autoridades possam intervir, tanto no sentido de limpeza do terreno, quanto no sentido de segurança para os moradores, tendo em vista que é um local que, principalmente no período da noite, se torna um local propício para todo e qualquer tipo de práticas ilícitas. Ok? Residência que fica na rua Vereador Ovidio Oscar de Miranda, na Vila São Judas Tadeu, aqui em Porangaba. Fica aí o apelo dos moradores para providências no sentido de limpeza do local e também segurança. E, se possível, até interdição, né? Porque tá feia a coisa aí. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você pela sua companhia, pelo seu acesso. Um forte abraço, excelente final de semana. Continue acessando a gente, sempre tem novidade por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.